O seu Share Jornal Digital apresenta Coluna Digital Papo Reto com Carlos Neyer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Neyer, estou começando a 4ª edição da minha coluna no Share Jornal Digital de Venâncio Aires. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vida no seminário, porque eu fui seminarista da ESTE, da Escola Superior de Teologia, lá em São Leopoldo, e eu gostaria de traçar alguns comentários e também lembrar um pouco das minhas experiências e do meu dia a dia no seminário. Algumas coisas que eu passei, outras que me chocaram, e até porque eu acabei me afastando, saindo do seminário, né? Porque eu ia ser pastor da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Quando nos dispomos a entrar para um seminário de nível superior, pelo menos na nossa igreja, na IECLB, não basta apenas tu querer entrar no seminário, eu quero ser pastor. É um seminário de nível superior, então eu tenho que fazer vestibular. Sim, tem que fazer vestibular, senão tu não entra. Então eu vou lá no colégio saber quando é que é o vestibular para teologia, que eu quero ser pastor. Só que não é assim, não é assim que funciona. Só vai fazer o vestibular se tu tiver uma carta de um pastor que te recomende, da tua igreja, da tua comunidade. Eu, no caso, eu fui recomendado pelo pastor Breno Dietrich, que na época era o pastor da paróquia matriz da IECLB, ali da igreja na Senhor dos Passos, em Porto Alegre. O pastor Breno e eu estávamos já há bastante tempo envolvidos em muitos projetos, principalmente na área da defesa da criança e do adolescente, né? Eu, em nome da Igreja Luterana, era uma das pessoas que participava das reuniões para formular as políticas e toda a regulamentação relativa aos futuros conselheiros tutelares. Então eu fui indicado pela Igreja Luterana para compor a comissão que ia formular o regimento eleitoral para aquelas pessoas que desejassem concorrer a conselheiro tutelar. Então, durante muitos meses e infindáveis reuniões, eu e outros membros dessa comissão nos reuníamos ali em Porto Alegre para pensar nas políticas e nas regulamentações relativa ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que estava se formando, e também as regras que viriam a nortear as eleições para os conselheiros tutelares. Então foi nessas reuniões que definimos que Porto Alegre ia ser dividido em micro-regiões e tal. Isso é outro assunto para outra hora. Mas o importante que vocês precisam entender é que não basta eu querer ser pastor, né? Tu precisa ter uma indicação de um pastor que esteja de fato atuante, né, dentro da igreja, e ele vai então escrever uma carta. Só que antes disso ele vai chegar ele vai demonstrar interesse. No caso, o pastor Breno
Ele chegou para mim: Carlos, eu vejo grande potencialidade em ti. Tu não gostaria de ingressar no seminário lá em São Leopoldo? E ele veio com aquela conversa e tal para mim, né? E eu não tinha assim muito conhecimento sobre a religião luterana, apesar de eu ser luterano e tudo mais, até porque a minha vida dentro da igreja luterana sempre foi meio conturbada. E a parte, desde criança, eu sempre tive envolvimento com outras religiões. Por exemplo, aos 13 anos, eu era médium do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, ali na Caju, em Porto Alegre. E eu era evangélico luterano e ao mesmo tempo médium lá. Mas eu só tinha 13 anos de idade, né? Eu descobri minha mediunidade lá no Centro Espírita. E aí, a convite do presidente, o irmão Mário, eu comecei a fazer curso de médiums e acabei me formando e indo trabalhar na casa como passista e médium de incorporação, né? E isso durou um ano. Fiquei dos 13 aos 14 anos como membro do Centro Espírita, atuante e trabalhando nessas lides da mediunidade e do atendimento corpo a corpo com aquelas pessoas que iam chegando no Centro Espírita. Depois eu me afastei do Centro Espírita, tive problema com drogas e com 16 anos eu tive minha primeira internação numa clínica por causa das drogas, né? Mas aí os anos foram se passando, eu tive outras internações, aí houve um certo momento em que eu fiquei longe das drogas, pela intercessão de Deus, né? E foi nesse momento em que eu me aproximei ali da igreja luterana, que era a minha igreja de origem, né? Onde toda a minha família, meu pai foi batizado e tudo mais, onde meu pai se casou também ali. Eu me aproximei e o pastor Breno me recebeu de braços abertos e viu em mim um trabalhador atuante, né? Porque eu realmente batia cartão lá. E tudo que ele precisava, eu corria e atendia. E ele me delegava funções, eu virei tipo assim um secretário dele. E eu fazia já palestras antidrogas, né? Então eu comecei também a trabalhar com as escolas luteranas no Rio Grande do Sul, as outras igrejas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Eu comecei também a circular, indicado pelo pastor Breno e pela chefia da Igreja Luterana, né? Então eu ia, em nome da Igreja Luterana, fazer o trabalho antidrogas. E também era e sempre foi o meu tratamento, né? Porque quando a gente tem problema de drogas, nada melhor que a gente assumir que tem o problema e passar a fazer o bem, né? Mudar a face da moeda. Tu tá ali nas drogas, usando drogas, tu tá causando mal não só para ti, como para todo mundo, para tua família, para tua comunidade, enfim, principalmente para ti. E aí eu comecei a fazer esse trabalho antidrogas, palestras e tal, e depois aí o pastor Breno me indicou para comissão que estava desenvolvendo as políticas para a formação dos conselhos tutelares em Porto Alegre. E aí surgiu a ideia dele, não minha, né, de me convidar para ingressar no seminário ali em São Leopoldo. Como a ideia veio dele, eu achei assim que
Deus está tocando nele e dizendo para ele que é bom para mim, né? Vai ver. Foi isso que eu pensei. E eu prontamente aceitei o convite dele, né? E fomos à luta. Ele preparou a carta, com a carta em mãos e toda a documentação. Eu fui lá em São Leopoldo, me inscrevi para o vestibular, passei no exame vestibular na EST, passei. Aí depois de ter passado essa primeira fase, que são os exames vestibulares, eu fui para os exames vocacionais, né? Porque não basta tu fazer vestibular para teologias, passar lá no seminário que tu vai ingressar, mesmo com carta do pastor, não. Depois de todo esse processo ainda tem os exames vocacionais. E aí então passei 5 dias fazendo exames vocacionais. Me lembro que na época o exame vocacional era feito por um padre. Tu vê, né? Um padre da Igreja Católica ia lá para dentro do seminário fazer exames vocacionais com aqueles candidatos que haviam passado no vestibular. No caso, comigo e mais os outros que estavam lá junto comigo. E haviam pessoas que não passavam nos exames vocacionais. E se tu não passasse nos exames vocacionais, a tua candidatura era recusada, por mais que tivesse uma carta do pastor. Não adiantava carta de pastor se tu não passasse nos exames vocacionais. E eu passei também nos exames vocacionais. Aí chegou o dia em que a gente ia ser admitido para residir dentro do seminário, né? E eu me mudei então, né? Meu pai me levou para lá, meu pai todo orgulhoso. Meu filho vai ser pastor. E realmente não dá para dizer que não é um orgulho, né, para o pai, ou até para a gente mesmo que se candidatou, passou por todo o processo, conseguiu vencer e conseguiu ser admitido no seminário. E o seminário te pagava tudo, eles te davam um salário, te pagavam alimentação, a estadia, porque tu passa a morar ali dentro do seminário, né? Então tu tem comida, tu tem tudo, livros e ainda um saláriozinho por mês, pago pela igreja. Mas eu comecei a estudar e comecei a ter problemas lá dentro do seminário, né? Acho que o meu maior problema de todos, e é por isso que eu estou tocando no assunto de liberdade religiosa e vivência dentro de um seminário, né? A gente acha que vai entrar para o seminário e vai adquirir conhecimentos sobre teologia, sobre Deus, sobre o pensamento dos líderes religiosos da humanidade que fizeram história, como no caso da igreja luterana, Martim Lutero, né? E não é bem assim, não é mesmo, né? Uma coisa que logo no início assim a gente começou a fazer, e era obrigatório, né? Tu tinha que ter 3 Bíblias. A Bíblia de João Ferreira de Almeida Neto, que é a Bíblia escrita e traduzida por ele para evangélicos. A Bíblia católica com comentários e a Bíblia hebraica. No caso, a Bíblia hebraica só tem as antigas escrituras, que na Bíblia normal chamamos de Antigo Testamento, né? E nós tínhamos que andar com aquelas 3 Bíblias embaixo do braço dia e noite. E por que aquilo? Porque nós tínhamos que estudar. Então todos os dias, em sala de aula, um dos nossos professores dizia assim: nós vamos até amanhã estudar ali em Marcos
1, 25 a 28, nós vamos estudar Marcos de 1, 25 a 28, em todas as 3 Bíblias. E eu quero que vocês leiam as 3 Bíblias, ali onde eu estou pedindo que vocês estudem, e procurem nos textos das 3 Bíblias o que é diferente. São 3 Bíblias de 3 religiões. Então vocês vão observar que na Bíblia Evangélica de João Ferreira de Almeida Neto, o texto é de um jeito. Vocês vão observar que na Bíblia Católica o texto já muda um pouco. E na Bíblia Hebraica, que no caso são só textos do Antigo Testamento, vocês vão ver um outro formato de texto, de tradução para o português, né? E na realidade nenhuma dessas 3 Bíblias condizem com os verdadeiros textos que estão escritos em aramaico, em grego, são traduções para o português. Então a Bíblia Católica, a de João Ferreira de Almeida Neto, a Bíblia Hebraica, disponível no idioma em português, nenhuma delas contém os textos reais, mas sim são traduções. E é por isso que precisamos estudá-los, estudar esses textos. Eu quero que vocês se atirem de cabeça dentro desses textos e amanhã tragam para a sala de aula o que vocês notaram, o que muda ali de um texto para outro. Por exemplo, João Ferreira de Almeida Neto, ele gosta muito de usar a palavra dízimo, que na Bíblia Católica não existe. Existe a palavra contribuição. Já na Bíblia de João Ferreira de Almeida Neto, a palavra contribuição foi substituída por dízimo, ou seja, 10% daquilo que tu ganha. E na Bíblia Católica fala ali que tu precisa dar uma contribuição para a igreja. Enfim. E assim vai, em vários textos, né? Ambas as 3 Bíblias têm textos diferentes, se comparados entre si. E essas são 3 Bíblias que conhecemos. Fora outras tantas. Temos a Bíblia dos anglicanos e por aí vai. Mas nós lá no seminário estudávamos apenas essas 3. Mas com esses estudos e à medida que os dias iam se passando no seminário, pelo menos para mim, começou a me chamar a atenção muitas coisas. Afinal de contas, tu tá ali no seminário 24 horas por dia, né? Tu acorda, toma café e começa o teu dia, né? E chega ao meio-dia e oração e reunião, e aí à tarde mais estudos e música sacra, e entra à noite mais oração, e assim vai dias e dias sem fim nessa função, sempre, durante anos dentro do seminário. Então tu acaba norteando o teu cérebro fica voltado apenas para o estudo da religião, né? E eu que já tinha um conhecimento de outras religiões, como no caso eu era desde adolescente que eu era espírita, né? Isso começou a misturar a minha cabeça. Todo o conhecimento que eu tinha das obras básicas de Allan Kardec, que eu já havia lido tudo. Quando eu entrei para o seminário, eu já conhecia todas as obras básicas de Allan Kardec. Eu já havia lido os 5 livros. Fora
algumas outras dezenas de livros de autoria de Chico Xavier que eu já havia lido. E eu ali dentro do seminário, com toda essa bagagem de conhecimento, de livros, de religião. Também já havia lido muitos livros de Umbanda, livros da Assembleia de Deus, livros da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tinha já também lido livros sobre religiões orientais, sobre budismo, enfim, meu conhecimento antes de entrar no seminário era enorme, né? E um dia, esse é o fato mais importante que eu quero contar, que tem a ver com a questão da liberdade religiosa, e é por isso que eu puxei esse tema, e por isso que eu entrei nesse assunto da minha vida dentro do seminário luterano. Foi um dia em que todo mundo entrou na sala de aula carregado de Bíblia, com aquelas 3 Bíblias embaixo do braço. Nós sentamos na sala, né, todos os alunos, os seminaristas, e entrou um professor, um pastor, e ele entrou com uma pasta preta, daquelas antigas, parecia aquela pasta que meu avô tinha, aquelas pastas meio, sabe aquelas pastas, parece bem antiga de couro. E ele abriu aquela pasta, e estava com uma sacola na mão também. Ele pegou aquela sacola e puxou de dentro uma lata grande, tipo uma lata de 5 litros, assim, e botou em cima da mesa. E a lata estava destampada, não tinha tampa nenhuma. Ele começou a puxar assim os livros de dentro daquela pasta dele e tal. E aí ele olhou para nós e falou assim: pessoal, eu vou dar uma tarefa para vocês. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos conhecer o que vocês entendem por fé. Ou seja, eu quero que vocês peguem 3 papelzinhos pequenos e escrevam seu conceito de fé. Se é que vocês têm 3 conceitos diferentes de fé. Quem tiver apenas um conceito, escreva um conceito. Se tu tiver mais visões a respeito da fé, outros conceitos diferentes de apenas um, né? Se tu tiver 2 conceitos, 3 conceitos, escreva num papelzinho para nós. E depois enrola bem o papelzinho e fecha. Eu vou passar com essa lata aqui e todo mundo vai depositar. Não assinem o nome de vocês. E nós, alunos, né, pensamos assim: de certo ele vai, depois de recolher todas as nossas definições, os conceitos que nós escrevemos nos papelzinhos sobre fé, de certo ele vai abrir cada papelzinho, vai ler ali e vai colocar em discussão em sala de aula. Foi o que, pelo menos, eu pensei. E cada um escreveu. Teve alguns colegas, alunos, seminaristas, que escreveram num papelzinho só, porque não só tinham um conceito sobre fé. Eu, no caso, eu escrevi 3 conceitos diferentes sobre fé, que eu entendia. E aí veio o pastor com aquela lata e pegou todos os nossos papeizinhos, né? E foi ali na frente, botou a lata em cima da mesa. Sabe o que ele fez? Ele pegou um fósforo, riscou, acendeu e tacou dentro. E começou a pegar fogo naqueles papelzinhos dentro da lata. Aí ele pegou aquela lata, pegando fogo assim, e levou lá para fora e soltou fora da sala de aula, acho que não queria que ficasse muita fumaça na sala, né? Aí ele voltou, segurando um livro na mão. Ele disse assim: vocês sabem por que eu pus fogo nos conceitos de fé de vocês? Vocês sabem por quê? Porque para nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e ECLB, não nos
interessa qual seja o conceito de fé que vocês tenham, ou que vocês pensem. Só nos interessa uma coisa. E ele pegou e mostrou um livro. Este conceito de fé é o que nos interessa. Vocês estão sendo cuidados, pagos, e vocês estão dentro de um seminário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Então vocês serão pastores luteranos. E o único conceito de fé que nós aceitamos está neste livro aqui. E aí todo mundo olhou para o livro e dizia assim: A Fé, por Martinho Lutero. Naquele dia, eu perdi toda a vontade de ser pastor, confesso. E eu comecei a entrar em parafuso a partir daquele dia. Aquele dia foi o fim para mim. Porque todo o conhecimento que eu tinha sobre outras religiões e sobre Jesus, tudo que eu já havia lido, eu já havia lido a Bíblia umas 3 vezes. E o que eu tinha aprendido de Jesus era a liberdade, o amar ao próximo acima de ti mesmo. E tudo que eu havia aprendido de Jesus com seus exemplos, Jesus comendo com os fariseus, Jesus conversando com o povo, Jesus conversando, entrando nas igrejas daquela época, e Jesus nunca saiu ofendendo ninguém. Jesus nunca quis destruir a fé de ninguém. Ao contrário, Jesus dizia: eu não vim para destruir a fé. Jesus é a nova aliança. É a fé de uma maneira mais libertária, mais horizontal e não vertical. Aquela fé que vem lá de cima, de um superior, de um líder religioso, e que abre nossa cabeça e diz como é que tem que ser fé. Não. Jesus promoveu a liberdade. Se hoje existe liberdade religiosa, sexual, liberdade de credo, raça, enfim, todas as liberdades que existem nos dias de hoje são resultados das ações de Jesus. E a primeira ação de Jesus para acabar com a tirania e acabar com a violência foi a derrocada de Roma. Porque Jesus acabou com Roma sem disparar uma flecha, sem levantar uma espada. Ao contrário, se deixando ser assassinado em tortura da cruz. Ali começou tudo. No momento em que Jesus pediu para Deus, nosso Pai, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Naquele momento que houve o trovão, um terremoto, e que o céu ficou negro, e que aquelas pessoas que estavam presentes no momento do passamento de Jesus olharam: meu Deus, esse era realmente o Filho de Deus. Naquele momento, Roma assinou sua sentença de morte, apesar de ter demorado alguns séculos. Mas Roma, aquele poder imenso que pregava vários deuses, a violência militar, a disciplina militar, Roma realmente trouxe muita evolução, muita tecnologia
de construção de infraestrutura de estradas, pontes, legislação, regras, leis, mas principalmente Roma desenvolveu as tecnologias militares. Roma nunca ajudou em nada na nossa evolução espiritual. Ao contrário. Quer dizer, para não dizer que não ajudou, até que ajudou, porque ao condenar Jesus, Roma permitiu que o mundo, que o planeta todo se desenvolvesse e houvesse então a liberdade de expressão, de gênero, de raça, a liberdade religiosa. Tudo isso é uma decorrência de Jesus. Eu sempre falo, né? Se hoje temos roupas boas, tecnologia, cores vibrantes, tudo é Jesus. Jesus que permitiu que essas coisas acontecessem. Se não tivesse ocorrido a morte na cruz de Jesus, Roma ainda teria poder até hoje. Todos seríamos, ainda nos dias de hoje, cidadãos romanos e muitos escravos de Roma. Então, esse é o meu comentário de hoje, né? E, logicamente, eu acabei me afastando do seminário, pedi desculpa ao pastor Breno, expliquei para ele, né? Ó, Breno, tudo que eu vi lá dentro do seminário fere demais o meu coração. Não tenho condições de aceitar algumas coisas que estão acontecendo ali dentro. Eu tenho muito conhecimento sobre outras religiões e tal, mas os meus colegas ali, tem muitos alunos de 17, 18 anos, que vão se formar pastor e que estão sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral ali dentro, e eu tenho que ficar ali de boquinha fechada, caladinho, só estudando para me tornar pastor. Não, mas Carlos, tu vai ser pastor, mais tarde tu vira até reitor lá da universidade, mais tarde tu até muda tudo. Isso não, mas para, Breno. Não viaja. Não é assim que funciona. Quantos anos isso vai demorar para acontecer para um dia eu virar reitor da Este? Ou um pastor que comanda, que deu o norte para o departamento pedagógico da igreja. Vai demorar o quê? 30 anos? Eu não tenho essa paciência. Não tenho essa paciência e estou saindo do seminário, tá bom, pastor? Acredito que o pastor Breno tenha entendido, né? E é por aí, pessoal. Então tá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo isso à noite. Luz, paz, sabedoria, conhecimento e muito estudo. Não se deixem fazer lavagem cerebral, por mais que te ofereçam salário, dinheiro e tudo. Não, pera aí. Não sou boiada, nem burro. Eu sou um ser humano, eu penso. Então, não se deixe levar por essa gente manipuladora que em cada 10 tem 11 pronto para te manipular, te transformar em um escravo. Escravo não. Tchau, pessoal. O Seu Share Jornal Digital apresentou Coluna Digital, Papo Reto, com Carlos Neyer.